Valeu, galera. Boa noite. Vamos começar aqui mais um webinar aí em parceria com a Bubox. Hoje a gente vai falar sobre como montar o seu projeto editorial. Esse webinar ele é uma sequência. A gente já fez um webinar anterior aí sobre como analisar seu público-alvo. Quem não viu o webinar anterior pode ficar tranquilo que não vai ficar perdido, não vai ficar atrapalhado nesse webinar. O webinar anterior está no canal da Bubox no YouTube, né, youtube.com/buboxtv. O Box é o tracinho no meio, tudo junto, Box TV. Quem está inscrito aí vai receber depois, obviamente, por e-mail, o link desse webinar e o link dos outros webinários aí também, para vocês darem uma olhada. Beleza, a gente está agora com... Vamos começar agora. Esse aqui, como eu falei, vocês estão sendo gravados, então vocês podem ficar tranquilos aí. Não precisa ficar copiando, anotando as URLs, as ferramentas, porque depois vocês vão ter tanto essa apresentação, quanto vocês vão ter também os slides disponíveis aí. Então, a gente vai falar sobre projeto editorial. Muito dessas coisas aqui, se você já tem um blog hoje, provavelmente muito dessas coisas você já está fazendo automaticamente, você já está fazendo por talento, por inspiração, algumas coisas talvez você esteja deixando de lado. A ideia disso aqui é destacar alguns pontos que são essenciais para você ter um bom projeto editorial e ajudar vocês a melhorarem, né? Quem já faz, fazer de forma mais profissional, entender melhor por que está fazendo cada coisa. Com certeza, se você tiver um projeto editorial bem montado, você vai conseguir aumentar a sua audiência e você vai conseguir, mais do que isso, aumentar de forma qualificada a sua audiência, trazer pessoas que realmente interessam para o seu blog, pessoas que depois podem realmente te dar um feedback melhor sobre o que você está fazendo, servir melhor, na verdade, para quem tem um objetivo aí de um blog para ganhar dinheiro, é um tipo de usuário que tem mais valor para publicidade. Né? O projeto editorial ele é o planejamento do seu conteúdo. Então, o primeiro passo a gente falou no webinar passado, que é você fazer uma análise do seu público-alvo, quem ele é, onde ele está, o que ele gosta de fazer. Entendendo para quem você vai falar adequadamente, a primeira coisa que você vai definir é o tom da voz. É como a voz, ela é a forma como você é percebido através da leitura do seu conteúdo, né? Tem gente que vai fazer um blog mais sério, outro mais divertido, só que a voz ela vai muito além de ser sério ou ser divertido, né? Ou ser mais científico e mais direto, né? Você pode ter vários detalhes aí na voz. Aqui tem alguns exemplos só para vocês entenderem melhor, né? Vocês podem definir, por exemplo, quem que é a pessoa que está falando. Uma pessoa simpática, uma pessoa inspiradora, é uma pessoa professoral, ela fala ensinando as coisas, né? Quando você vai escrever os textos, o tom, de como é que é? Você vai ser mais honesto, mais franco, mais direto, mais científico. Né? Você vai usar uma linguagem mais complexa, mais simples, mais séria, mais divertida. Qual que é o seu propósito com blogs? Né? Você quer divertir as pessoas, entretenimento? É educação? Você quer ensinar alguma coisa? É vender? Você quer explicar a utilidade das coisas, falar de valores, onde encontrar? É informar? Você quer manter as pessoas mais atualizadas? Né? Se você parar para pensar um pouquinho, né, qual que é o seu propósito, linguagem, tom e persona, isso já cria uma uniformidade no seu blog, né? Às vezes a gente tem alguns blogs que ele é pessoal demais. E não tem nada errado em ser pessoal, no sentido de que ser pessoal é uma coisa leve, é uma coisa informal. Ser leve, ser informal e ser divertido é muito bom, inclusive. O problema, às vezes, quando ele é pessoal demais e não profissional, um dia ele tá sério, porque você tá bem, outro dia ele tá engraçado, porque você tá de bom humor, um dia ele tá científico, porque você quer ser detalhista, outro dia ele tá superficial, porque você não tinha pensado muito bem no que vai escrever. Essa flutuação de humor que ele acontece num blog mais pessoal e não é esperado no blog profissional, geralmente ele acontece porque não foi definido, não foi parado para pensar na forma adequada da voz. Né? A ideia aí é que seu blog ele vai ter um tom mais divertido, simples, simpático, com propósito de entretenimento, ele vai ser assim todos os dias, e não apenas de vez em quando, porque você parou para pensar que isso é o mais importante para você e vai planejar. Então, uma parte importante do seu planejamento, do seu projeto editorial, é a voz. Outra parte importante
aqui tem um exercício aqui, né, de como que você pode definir, por exemplo, tom de voz, né, parar para pensar assim, o que você está escrevendo, com quem você está falando, quais sensações e sentimentos que você quer transmitir quando as pessoas estão ouvindo, como a mensagem deve soar, criar um exemplo de mensagem e definir melhores práticas. Um exemplo de como isso funcionaria. Estou escrevendo um post de blog. Para quem que eu estou escrevendo? Para profissionais de conteúdo. Como é que essas pessoas são? Elas são ansiosas por dicas práticas, né? Com o que eu tenho que fazer para conquistar esse profissional de conteúdo? Tem que fazer um post útil, informativo, que ele, né, termina de escrever, ele sente que acrescentou alguma coisa para ele, informativo, claro e acessível. Um exemplo de como eu poderia escrever isso. 10 dicas gratuitas sobre como aumentar suas visitas através de um planejamento editorial. Então, algumas técnicas para escrever posts desse tipo é fazer um post de perguntas, respostas, tutoriais passo a passo. Esse pequeno exercíciozinho antes de escrever, ele já ajuda na hora de você escrever, você manter uma uniformidade naquilo que você está produzindo. Isso é um exemplo de como você pode planejar o que você está escrevendo e usar esse planejamento efetivamente na hora de escrever. Outra coisa importante do seu projeto editorial são os influenciadores. Aí você fala assim, Dinei, eu estou escrevendo um blog para ser um influenciador, cara. Por que eu tenho que procurar outros influenciadores? Para que eles servem aí nessa minha estratégia? Né? Os influenciadores, eles vão te ajudar em duas estratégias principais. Benchmark de produção de conteúdo. Benchmark é para você fazer uma comparação. Né? Então, você encontrar outros influenciadores que influenciam o mesmo público que você pode analisar como esses caras estão produzindo conteúdo e a partir dessa análise desses outros caras, você pode criar um aprendizado de como você pode melhorar a sua própria produção de conteúdo. E esses influenciadores, eles também podem ser um vetor de propaganda da sua mensagem. E aí tem duas formas que você pode utilizar, né? Ou relacionamento ou mídia paga. Né? No caso de a maioria do pessoal que está começando com blog, muitas vezes o relacionamento é a forma mais fácil, né? E o pessoal acaba usando isso de uma forma muito equivocada, né? O pessoal manda o famoso e-mail lá, aí eu divulgo aí meu blog, né? E principalmente se o cara é um blogueiro muito famoso, um twitteiro muito famoso, um youtuber muito famoso, a probabilidade dele ignorar você é muito grande, né? Pô, Gina, então como é que eu uso esse cara de uma forma mais sensata, né? Na verdade, quando você cria uma escala de influenciadores, você começa a brincar com o cara lá no final da lista, né? Então você seleciona 20 blogs, vamos supor que você está falando sobre tecnologia. Você seleciona lá 20 blogs de tecnologia. Você vai começar a fazer amizade, trocar ideia, tentar ajudar e ser ajudado com o cara que está lá no final da lista, lá na 20ª posição. E aí você vai subindo aos poucos. A ideia é que, obviamente, no começo, você pode errar nessa abordagem, mas quando você erra com o cara que é menos importante, vamos assim dizer, ele tem mais tempo para te dar atenção. Se você errar, é mais improvável que esse aprendizado efetivamente gere alguma barreira que vai impedir de vocês entrarem em contato no futuro. E aí esse aprendizado que você vai fazendo com os caras menos influentes vai te ajudando a ser mais assertivo com os mais influentes. Até que efetivamente você consegue aí criar um relacionamento com todo mundo. E outra coisa que a gente tem que pensar também sobre produção de conteúdo, que as pessoas não leem só uma mídia, as pessoas não leem apenas um único veículo, um único blog, as pessoas leem vários blogs, né? Aqui tem um exemplo de como a gente pode encontrar influenciadores. Tem 3 redes principais que a gente pode usar para procurar influenciadores: YouTube e blogs, e Twitter. O YouTube e blogs, na verdade, são redes primárias de produção de conteúdo. Por que eu chamo de redes primárias de produção de conteúdo? Porque é o lugar onde você cria o conteúdo original e hospeda. São as chamadas aí, mídias sociais, né? E depois você tem as redes sociais, são os espaços onde você tem lá conexão com seus amigos, que você usa muito para divulgar apenas esse conteúdo que muitas vezes está hospedado em outro lugar. Você pode postar direto no Facebook? Pode, mas você não vai conseguir, por exemplo, pegar esse link do Facebook e divulgar para Google Plus, para Twitter, sem gerar aí um certo atrito. Não necessariamente as pessoas têm conta em todas essas redes, né? É bem provável que ela tenha conta no Facebook, mas
não é certeza que tem. Outra coisa é que você tem limitações para publicar no Facebook, né? Se você cria um post lá com uma imagem, ele é só imagem. Você cria um post com vídeo, ele é só vídeo. Num blog você pode colocar texto, imagem, vídeo, vários links, tudo embedado no mesmo post e depois divulgar ele em todas as redes facilmente. Ninguém precisa criar um cadastro no seu blog para estar lá. Então, por isso o blog ele acaba sendo muito importante para a produção de conteúdo, mesmo com o surgimento de todas as outras redes sociais, né? E você tem hoje, mesmo pessoas que têm blog ou YouTube, vocês vão notar que elas têm bastante perfis no Twitter também. E aí o Twitter, por ter os dados todos abertos, ele é muito mais fácil descobrir influenciadores no Twitter do que no Facebook. Não existe hoje ferramentas que leiam o Facebook e saem simplesmente montando aí quem são os mais influentes em determinado assunto, né? Para o Twitter a gente tem o Clout, e aí eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho dessas ferramentas, né? No YouTube, para você procurar influenciadores, basicamente você vai fazer buscas, né, encontrar vídeos da sua área, fazer uma relação de canais. Nesses canais, quem tiver mais inscritos, geralmente são os canais de pessoas mais influentes. Blogs, você pode usar como métricas link recebidos, e aí você tem uma ferramenta para fazer isso, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o Blog Search do Google, que ele permite você encontrar blogs sobre determinado assunto ou posts, né? Você pode fazer a busca aqui por posts ou por homepages. Quando você busca por homepages, ele busca blogs onde esse termo está em destaque na página inicial. Não necessariamente os blogs que o Google traz em primeiro lugar são os mais importantes. Só que geralmente o que eu faço? Eu faço essa busca aqui e eu pego aí 20, 30, 40, 50 blogs, anoto a URL deles, e depois eu vou numa outra ferramenta que é essa aqui, ó, Majestic SEO. Majestic SEO, existem outras ferramentas similares, ele serve para fazer contagem de links. Eu coloco aqui o URL do blog, né, do Explore, né, eu geralmente seleciono aqui somente o domínio, né, se o blog está no subdomínio, eu vou selecionar aqui subdomínio, se ele está dentro de uma pasta, eu seleciono a pasta, né. Seleciono aqui Fresh Index, só me interessam os links mais novos. Ele vai trazer várias estatísticas aqui. Das mais importantes para mim, atualmente que eu tenho utilizado, é isso aqui, ó. Referring Domains. O que significa isso aqui? Significa que tem 4.475 sites na internet, 4.475 pode ser blogs, sites, URLs diversas, que estão apontando para esse cara aqui. Quanto mais domínios eu tiver apontando, mais influente eu considero esse cara. Vamos pegar a definição de influência. Influência é o potencial de propagação de uma mensagem, né? A gente, na vida real, quando uma pessoa convence outra a fazer alguma coisa, isso é um grau de influência. Em mídia, quando uma pessoa faz alguma coisa, as pessoas imitam essa pessoa, isso é influência também. A gente consegue saber se alguém foi imitado ou não? Assim, especificamente não. Agora, por exemplo, se um cara escreveu num blog, várias pessoas linkaram o que ele escreveu, eu vou entender isso daqui como um sinal claro de influência. Ele conseguiu influenciar, ele conseguiu provocar essas pessoas. Então, quanto mais links eu encontrar para o cara aqui né, quanto mais domínios eu encontrar aqui para o cara no Majestic SEO, mais influente ele vai ser. Então, eu vou pegar cada um desses blogs que eu encontrei no Blog Search, testar cada um deles aqui e fazer um ranking de acordo com domains. Por que eu não uso esse número aqui? Porque pode ser que num site desse tenha 1000 links apontando para esse cara. E aí esse número pode estar muito inflado. Esse número é essa quantidade de links, somando todos os links que tem em todos esses sites. Então a quantidade de sites é um número que acaba sendo mais realista para mim. Então com isso aí eu consigo montar um ranking, eu consigo saber quem são os blogs mais influentes aí na área que eu estou atuando, né? Para Twitter, como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que achar uns Twitter que são relevantes. Geralmente eu faço uma busca, né? Essa aqui é uma das ferramentas que você pode usar para busca de perfis. Eu vou lá na bio do cara, coloco ali por exemplo, tecnologia, coloco informática. Se eu estiver procurando, por exemplo, pessoas influentes da área de tecnologia e informática, sistemas, o que o Twitter vai me trazer? Pessoas que colocaram na bio delas, que trabalham com tecnologia, que trabalham com informática, que trabalham com sistemas, né? E, e aí, pegando essa lista de pessoas, né, eu consigo depois testar, vou testar uma por uma e outra ferramenta para ver para ver a quantidade, para ver qual a influência de cada um. Eu recebi uma pergunta aqui, ó, perguntando, antigamente os blogs bloqueavam os relevantes IPs que achavam que era prática de spam, né? Na verdade aqui, ó, se eu voltar aqui um pouquinho, tem aqui quantidade de IPs, né? Se tem muito link do mesmo IP para um blog,
O próprio Google considera hoje isso spam. Ele considera que você criou vários blogs fakes para linkar para o outro e para tentar inflar ali o seu ranking nas buscas, né? Então, hoje em dia, basicamente ninguém mais está usando isso, porque isso, se alguém está usando isso, provavelmente jogou seu domínio lá embaixo já nas buscas e você acabou parando de usar, né? Então, eu não me preocupo muito para pegar em IPs diferentes, porque às vezes quando você está em hosts grandes, como local web, wallhost, você acaba tendo vários sites hospedando o mesmo IP, e também às vezes você tem WordPress com Blogspot, você tem vários aí também blogs hospedados no mesmo IP. Então eu acabo usando esse número aqui como referência, né? Na verdade, sites agregadores pode parecer com. Na verdade, por exemplo, quando você pega, por exemplo, agregadores como o EBA, Ocioso, etc., cara, eles vão contar como um único domínio aqui. Se tiver lá 1.000 links num desses caras para você, vai inflar esse número aqui. Esse número aqui vai aparecer como uma única vez. Por isso que eu gosto de considerar esse número aqui. Continuando então. Então eu vou usar essa ferramenta aqui, eu posso usar para achar pessoas com determinada bio. Vamos supor que eu estou fazendo um blog para pet shops, né? Eu posso procurar veterinários, eu posso procurar pet shops, eu posso procurar amantes dos animais, eu posso procurar várias coisas aqui na bio, pegar essas pessoas e testar depois elas uma por uma no Cloud. O Cloud é uma ferramenta que mede a influência, sobretudo no Twitter. Se uma pessoa nunca tiver entrado no Cloud, ela vai ter um Cloud dela baseado apenas no Twitter dela. Vocês pegaram lá cloud.com/usuário do Twitter aqui de vocês vão ter já, mesmo que vocês nunca tenham entrado no Cloud, vocês vão ter já um perfil lá no Cloud, e aí vocês vão ter uma nota aqui que ela é baseada somente no Twitter. É, você pode criar um ranking, né? E geralmente eu crio um ranking desses influenciadores, independente se o cara colocou só Twitter ou não, eu coloco todo mundo no mesmo ranking. A diferença não costuma ser tão agressiva assim, né? O Cloud ele ainda dá um valor muito maior para o Twitter. Um dos motivos que o Cloud dá muito valor maior para o Twitter é porque no Twitter o retweet ele propaga a sua mensagem para todas as outras pessoas que estão online. No Facebook, o curtir, ele não repropaga a mensagem. Na verdade, o compartilhar que tem essa mesma função. Então, na prática, né, uma mensagem que foi retweetada 10 vezes, ela foi vista por muito mais gente do que a mensagem foi curtida 10 vezes. Então, quando você compara Twitter e Facebook, né, a comparação justa aí de influência dos plataformas, você teria que estar comparando os seus retweets no Twitter com os seus com os seus shares, né, os compartilhamentos no Facebook. E raramente uma pessoa tem tantos compartilhamentos no Facebook quanto ela tem no Twitter. Então, mesmo quando você adiciona o Facebook, o Twitter acaba pesando um pouco mais aqui nessa plataforma. E também é o seguinte, em geral, usuários do mesmo ramo de atividade parecidos, eles acabam tendo o clout muito parecido, todo mundo sai criando tudo. Isso aqui, com todos os perfis de rede social, isso é uma exceção. Isso aqui é eu que sou nerd de rede social, sai criando tudo. Uma outra coisa importante que o clout traz aqui são esses tópicos, ó, no que a pessoa é considerada influente, né? Então, esse número aqui não é um número absoluto, né? Então, se você for tá procurando alguma coisa de entretenimento, eu não sou um perfil adequado para você trabalhar, porque não tem aqui entretenimento, não tem comédia, não tem humor, não tem nada relacionado aí que possa dar a entender que eu sou influente nessa área. Então, uma pessoa com um ranking 60, mas que tem aqui comédia ou humor, ela é mais importante para um trabalho de comédia ou humor do que eu com 78. O importante aqui, além da influência, além do grau de influência, é o contexto de influência. Mas não vou entrar muito no detalhe disso, não, porque a ideia aqui é só a gente tentar encontrar influenciadores para servir de benchmark. Então, eu posso procurar esses caras no YouTube, posso procurar esses caras no Google Blog Search, posso procurar esses caras no Twitter, né? E aí tem ferramentas como o Manage Flitter, que fazem buscas pelas contas. E depois, usando o Majestic SEO e o Cloud, eu posso ranquear esses caras. No caso do YouTube, eu ranqueio pela quantidade de inscritos. Eu tenho lá a minha lista de influenciadores. E aí eu vou começar a analisar o que eles estão fazendo de legal para poder me ajudar ali no meu próprio blog, no meu próprio canal. E vou começar a tentar criar um relacionamento deles, de novo, lembrando, de baixo para cima, né? Que aí, conforme você vai aprendendo, se aproximando, você vai criando relacionamento cada vez melhor e vai subindo para os caras mais altos, né?
Instagram, infelizmente, não tem uma forma de você ranquear as pessoas hoje no Instagram. Hoje eu uso a própria quantidade de seguidores mesmo como uma forma de ranking. E para encontrar perfis, muitas vezes eu uso o Statigram, tem uma busca, dá para acho que dá, Stat, G-R-A-M. Deixa eu ver se dá para mandar para todo mundo. Send to all. Statigram tem uma busca de perfis e aí geralmente usa a própria quantidade de seguidores. Recentemente, inclusive, o Instagram apareceu uma mensagem lá que eles removeram spams, fakes, né? Então, essa é uma preocupação deles de transformar aquele número de seguidores efetivamente num número real, coisa que não acontece muitas vezes com outras redes sociais, né? O Clout às vezes traz uns tópicos meio malucos aqui, né? O pessoal comentou que o meu do Indianapolis 500. Eu não sei exatamente o que aconteceu no Brasil, que recentemente muitos perfis foram marcados como Indianapolis 500. Meu conselho é você criar uma conta no Clout e lá você pode remover tópicos, você pode adicionar novas redes sociais, que isso inclusive ajuda a ferramenta a ficar mais específica. Aí você fala assim, pô, Dinei, mas então essa ferramenta não é tão confiável assim, né? Não, mas é a melhor ferramenta que tem hoje para análise de influência em redes sociais. Você tem aí Peer Index, Cred, nenhuma delas faz um trabalho tão legal quanto com o Clout. O Clout, a cada 2, 3 meses, ele está mudando, ele está se renovando. O foco dele ainda é a língua inglesa, mas, no geral, é uma das melhores ferramentas ainda para medir influência que você tem de Twitter, né? Então, por falta de uma opção melhor, a gente acaba ficando aí com o Clout, né? Essa categorização é baseada num histórico de coisas que você posta, de palavras, termos que eles encontram nos assuntos que você posta, não somente hashtags, né? Texto que você posta mesmo, links para onde você aponta. Então vamos continuar aqui. Outra coisa importante do seu projeto editorial, as categorias. Categorias, eles são assuntos que você consegue falar de forma recorrente. Por exemplo, você vai fazer um blog sobre esportes. Quais as categorias que você poderia ter? Você poderia Fórmula 1, futebol, basquete, lutas. Se você vai fazer um blog sobre economia, você você poderia criar aqui categorias finanças pessoais, carreira, ações. Você vai fazer um blog sobre beleza. Você poderia criar categorias aqui maquiagem, fitness, nutrição. Agora imagina que você quer fazer um blog mais específico ainda, né? Sobre pegar um desses termos aqui de beleza, nutrição, e fazer um blog só sobre nutrição. Você poderia ter categorias como receitas, dicas alimentares, hábitos saudáveis. Dinei, eu quero fazer um blog mais específico ainda. Então, blog de dicas alimentares. Você poderia ter categorias carnes, grãos, frutas, laticínios. Categoria é alguma coisa que você tem assunto praticamente inesgotável para falar, né? Então, você vai falar, Fórmula 1 tem assunto sempre, futebol tem assunto sempre, basquete tem assunto sempre, MMA, UFC, judô, taekwondo, etc. Essas outras lutas em geral tem assunto sempre. Então, obviamente você pode fazer um blog somente sobre lutas e aí você separar em categorias, né? A diferença em principal é que quando você cria um blog mais segmentado, né, como eu dei exemplo de nutrição, você vai ter mais conteúdo focado e aí você consegue ter uma audiência mais focada. Mas é muito importante você criar essa árvore, né, e planejar as categorias que vocês vão falar. Categorias é meio básico, né? Por que eu estou explicando um pouquinho de categorias? Para abrir espaço para para falar sobre hashtags, né? Antes disso, uma pergunta que fizeram no Clout, né? Se você consegue administrar várias contas, na verdade, você tem cada conta do Clout, ele é apenas de uma única pessoa. Então, você pode ter no máximo duas contas que você pode administrar com o Clout, uma da empresa e uma da sua própria pessoa. Então, se você tem um perfil pessoal e outro perfil do blog, você pode com uma conta só administrar esses dois perfis. Mas aí é importante você ter um Twitter seu e um Twitter do blog, né? Um Facebook seu e aí você tem a fanpage do blog e você consegue ter duas contas no Cloud, né? Vou só explicar um pouquinho mais sobre categoria, né? Quando você faz um blog mais segmentado, também você tem condições de conseguir uma visitação melhor das pessoas interessadas naquele assunto. Um blog sobre o mundo nerd, um exemplo que colocaram aqui
nas perguntas. É um exemplo de blog segmentado, né? Então, blog sobre o mundo nerd, que categoria você pode ter? Pode ter quadrinhos, você pode ter cinema, você pode ter games, né? Então, assuntos típicos do mundo nerd. Você pode falar de RPG, você pode falar de programação. Na verdade, hoje, quando você fala de mundo nerd, dá até para você criar subblogs, né, mais especializados por cada tópico do que um tópico mais específico, né? Aqui uma outra pergunta aqui, por exemplo. Tem um cliente que atua com consultoria em finanças, RH, logística, ou seja, gestão. Dá para categorizar de maneira abrangente? No caso, você já explicou aí. Ele tem um blog de consultoria e as categorias seriam finanças, RH, logística, né? Então, só aí, por exemplo, você já tem 3 exemplos de categorias, que são 3 tipos de consultoria diferentes que ele dá e são 3 interesses diferentes que ele pode produzir de conteúdo. Um dos motivos de eu ter aberto para falar das categorias é para ficar mais claro quando a gente for falar de tag e hashtag. A tag e hashtag ela permite uma navegação cruzada. Imagine o seguinte: o blog sobre esportes ele tem uma categoria. O blog sobre esportes ele tem uma categoria sobre Fórmula 1. Aí você eventualmente fala de alguns pilotos e fala de algumas equipes. Você não vai precisar criar uma categoria para aquele piloto especificamente, uma categoria para aquela equipe especificamente. Você vai colocar na categoria Fórmula 1 e você vai colocar uma tag com o nome daquele piloto e outra tag com o nome daquela equipe. Para que você está colocando essas tags? Quando a pessoa for navegar, se ela clicar nessa tag, ela lê todos os posts que você fez sobre aquele piloto. Se ela clicar naquela tag da equipe, ela lê todos os posts que você fez sobre aquela equipe. Isso ajuda ela a encontrar mais conteúdo no seu site. Muita gente faz isso simplesmente porque lê em algum lugar falando que isso melhora o ranqueamento de palavras-chave do Google. E aí a pessoa muitas vezes acaba enfiando um monte de palavras nas tags e o post fica classificado como spam no Google. E aí o cara fica perguntando assim, onde foi que eu errei? Na verdade, o Google ele tem uma missão, que é ajudar as pessoas a encontrarem conteúdo. Toda vez que ele encontra no seu blog uma coisa que está ajudando as pessoas a navegarem, ele vai te dar tipo um ponto positivo e vai indexar você melhor. Então é muito importante quando você fizer esse uso das tags, pensar se realmente você está ajudando as pessoas a navegarem. Né? Aquela tag, né, ela é um assunto que as pessoas gostariam de ler, que as pessoas gostariam de entrar. Talvez uma pessoa que é fã do piloto gostaria de entrar no site e ler tudo do piloto. Uma pessoa que é fã de uma determinada equipe gostaria de entrar no site e ler tudo que é da equipe. E é uma forma de facilitar essa navegação, né, específica sem necessariamente ter que criar uma categoria sobre isso. Porque se você criar uma categoria específica sobre um piloto, sobre uma equipe, as pessoas vão ter uma expectativa de que você vai falar todo dia sobre aquele piloto, todo dia sobre aquela equipe, que vai ter bastante conteúdo. E talvez você não vai conseguir atingir essa expectativa. Né? Aqui tem uma pergunta que chegou sobre tags. No meu blog eu não uso tags por medo de conteúdo duplicado. Na verdade, sim. Você pensa o seguinte: você vai ajudar a pessoa a navegar, cria tag. Não vai ajudar a pessoa a navegar, não cria. Não tem que ter essa coisa de medo de. Vocês não podem escrever um blog para o Google, até porque as regras do Google elas mudam todo dia um pouquinho e elas fazem mudanças radicais. Agora você tem feito mudanças radicais todo ano. Então, uma coisa que está funcionando agora para de funcionar, não está funcionando, volta a funcionar. Agora, uma coisa é a seguinte: se você faz uma coisa que ajuda o usuário a navegar, cedo ou tarde, o Google vai acabar considerando aquilo ali de forma positiva, desde que você tenha feito aquilo com todo o bom amor, todo o amor no seu coraçãozinho de realmente ajudar o usuário. Né? Aqui outros exemplos, num blog sobre uma categoria ações, você pode marcar o nome da empresa. Toda vez que você vai comentar o papel de uma empresa. Então, quem clicar naquela tag da empresa vai ler todos os posts que você fez falando sobre aquela empresa. Né? Num blog sobre maquiagem, você pode ter uma tag lá, boca, uma tag mão, uma tag rosto, né? Uma tag olho. E aí a pessoa, quando clica lá em boca, ela vê todos os posts que você fez sobre maquiagem para olhos, né? Então, isso ajuda a pessoa a navegar, isso está facilitando a vida da pessoa que está no seu blog, isso com certeza acaba influenciando também de forma positiva o seu ranqueamento no Google. Mas primeiro vem ajudar o usuário. Né? O ranqueamento no Google ele é um negócio secundário, porque qualquer hora esse ranqueamento no Google pode mudar.
Fizeram a pergunta assim, como se sabe, como faz para você saber se o post foi ou não bem aceito pelo Google? Você não faz. Não tem como você saber. Existem um monte de blogs aí que fazem chutes. Ah, tem um X% de repetição de keyword, então é prejudicial para você. Só que isso era uma coisa, veio a versão Panda do Google, mudou, veio a versão Hummingbird do Google, mudou de novo. Então não se atenha a isso. A questão se você colocar muita tag, fica ruim para o usuário. Coloca a quantidade de tags que você acha que é mais importante para ele navegar. Exemplo que eu dei aqui num blog de maquiagem, eu criaria uma única tag com a área do corpo, ou talvez uma tag com a marca da maquiagem. Eu quero saber tudo o que fizeram sobre Avon, Natura, Boticário. Eu clico e leio. Então pense em coisas úteis para o seu usuário. Se for útil para o seu usuário, não tem que se preocupar com o spam do Google. Não tem o número ideal de tags. Eu costumo falar que 2 a 4 tags não fica confuso para o usuário. Quando você passa de 4 tags, começa a ficar confuso para o usuário. Né? Aqui eu coloquei tag barra hashtag, porque essa mesma lógica você pode usar para as hashtags quando você está divulgando no Twitter, Google+, no Facebook ou no Instagram. No Instagram tem até pesquisas que falam que quando passa de 4 hashtags, as pessoas ficam incomodadas. Essa pesquisa, não sei exatamente a metodologia dessa pesquisa, etc. Eu costumo recomendar de 2 a 4. Eu, pessoalmente, quando vejo muita hashtag, eu fico incomodado. Né? Mas até 4 hashtags costuma ser aceitável. 2 é um número mais razoável aí. Usar hashtags nos posts com certeza ajuda eles a serem encontrados. Agora a gente não pode abusar disso, tentando fazer o ser encontrado, apostar mais no ser encontrado e menos naquele usuário que a gente já tem cativo. Usar o Google, eu vou falar de algumas coisas sobre tendências, né? Fizeram pergunta aqui sobre o Google Trends, eu vou falar sobre algumas ferramentas interessantes para a gente ver palavras-chave, esse tipo de coisa, né? Tags pode ajudar o ranqueamento do blog, sim, como eu falei, sejam tags úteis para os usuários navegar. Foi uma pergunta aqui meio off-topic, mas vou aproveitar para responder. Como trazer inscritos do YouTube para o blog, né? Na verdade, a melhor forma, em toda a descrição do vídeo, você colocar a URL do post correspondente no blog, a URL do blog, e no final do vídeo você pode falar também, visite aqui o nosso blog, colocar aqueles layers que o pessoal coloca em cima com URL para clicar, né? São algumas formas de você fazer. Uma outra pergunta aqui sobre cloud, aproveitar que eu fiz uma resposta off-topic, né? Fazendo alterações no tópico do cloud, no que isso vai ajudar? Muitas empresas usam muitas vezes as categorias do cloud para fazer um ranqueamento automático de influenciadores, principalmente ferramentas estrangeiras, né? Principalmente empresas estrangeiras que estão focando campanhas no Brasil. Então, às vezes, até aqui no Brasil mesmo, quando a gente tem que argumentar para um gringo que um blog é importante, como o Clout é bem famoso lá fora, a gente costuma usar o Clout dele como referência. Então, você tem um Clout seu pessoal, um Clout do seu blog bem montadinho, com as tags de acordo, isso pode acabar gerando oportunidades de campanhas publicitárias para você, uma vez que muita gente usa aquilo ali como referência para encontrar influenciadores. Continuando aqui falando de tags e hashtag, outro uso para as hashtags, né, além da navegação cruzada, é usar como figura de linguagem. Às vezes a pessoa coloca um pronto falei, um só que não. Isso não está sendo para navegação cruzada, né? Quando você coloca lá o nome de um piloto, né, a pessoa clica na hashtag, ela vê todas as outros posts feitos com aquele nome de piloto. Quando você coloca um pronto falei, você não está esperando que a pessoa vai clicar e navegar em todos os pronto falei que tem no Twitter, tem no Facebook, tem no Google+. Mas isso é um uso de hashtag que acabou se popularizando, né? O uso que a hashtag foi pensada inicialmente, mas é um uso que as pessoas fazem hoje em dia. Você eventualmente pode fazer por ser divertido, mas não é algo que te ajuda aí nem em indexação, nem em visitação, nada do gênero. Outra coisa importante do seu projeto editorial, você criar um banco de pautas. Toda vez que você achar uma ideia legal para escrever um post, você ir lá e anotar. Isso vai fazer com que você tenha um banco de ideias para escrever e nunca fique sem assunto para postar no seu blog. Né? Então, e aí a sugestão de pauta, num primeiro momento, ela pode ser meio abrangente, ela pode ser simplesmente uma ideia de alguma coisa que você pode desenvolver, né? Para, como eu falei, na hora do branco ali não ficar sem assunto.
Existem algumas ferramentas, eu vou falar de uma delas aqui, o Ubersuggest, por exemplo, onde você pode encontrar ideias de pauta, né? Você vem aqui e coloca o termo que você vai procurar, português, Brasil, digita o CAPTCHA maldito aqui, né? E aí ele vai te mostrar várias sugestões com aquela palavra. Aqui, por exemplo, eu peguei a palavra mídias sociais e ele me deu aqui, ó, mídias sociais nas empresas, mídias sociais na prática, mídias sociais versus redes sociais no Brasil. Da onde que ele busca isso aqui? Ele busca isso aqui do Google Suggest, do autocomplete ali do Google. Quando você começa a escrever na busca lá, mídias sociais, ele já começa a autocompletar com essas opções aqui. Né? Você coloca, e aí ele vai fazendo um teste, mídias sociais A, mídias sociais B, mídias sociais C. Ele vai meio que começando a escrever e anotando e traz isso aqui para você. Então, só com essas sugestões do autocompletar, o Ubersuggest trouxe para você aqui 265 sugestões. Então, são 265 combinações de busca sobre mídias sociais e todas elas coisas que as pessoas estão procurando. O Ubersuggest ele traz é, as dicas do próprio Google Search. Então, o que as pessoas estão buscando no Google Search é o que aparece no Google Suggestion. Então, são buscas que você vai montar que as pessoas efetivamente estão procurando já. Isso pode trazer tráfego para o seu blog. Né? Como sair na frente de uma pauta? Não tem como, cara. Não tem como saber hoje, né? Só não sei que você está ali no olho do lance, acabou de acontecer um acidente, você está do seu lado ali, você tira foto, senta na calçada, escreve, publica no seu blog. Hoje em dia, muita gente escreve ao mesmo tempo sobre o assunto. Eu me preocupo muito mais com a forma e com a profundidade do que ser o primeiro a falar. Né? Então, você falar de uma forma mais profunda sobre um assunto, mais detalhada, às vezes acaba ganhando mais audiência do que você ser quem fala primeiro sobre um determinado assunto. Né? No Ubersuggest ele não traz numa ordem especificamente, eu vou mostrar uma ferramenta aqui que faz isso. Né? Se o Ubersuggest é o mais confiável no momento, é um dos mais confiáveis. Eu para ser sincero, não conheço outra ferramenta que traz os suggestions do Google tão bem organizadinhos quanto o Google Suggest, não. Outra pergunta aqui, se escrever sobre o mesmo assunto é prejudicial? Não, né? Se outra pessoa escreveu, não vejo problema de se escrever, porque é um ponto de vista diferente. E outra coisa, se você escreveu, passou um tempo, você teve uma reflexão, aprendeu mais coisa, você escrever de novo sobre o mesmo assunto também não é prejudicial, desde que o conteúdo esteja renovado, tenha ideias novas, dicas novas, etc. Colocar hashtag no título da postagem se for relevante, senão fica parecendo muito caça-paraquedistas, né? Aquela coisa de foto de mulher pelada, nua, sem roupa, né? Que na verdade acaba irritando algumas pessoas e você pode ganhar visitas por pessoas que clicaram na hashtag e perder visitas das pessoas que acharam que você foi ali manipulador ali no seu blog. Geralmente as pessoas mais inteligentes que se irritam com essas coisas são as pessoas que têm mais valor para a publicidade, né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente cria coisas para trazer usuários meio sem cérebro, né? Pessoas que só leem título, pessoas que clicam em qualquer coisa, que essas são as pessoas que menos têm valor para propaganda, né? Se um cara anuncia no seu blog, ele percebe que os cliques que estão vindo de lá não são de qualidade, não são de pessoas que compram, não são de pessoas que quando clicam no anúncio ficam no site, ele para de anunciar no seu site. Então, mais importante do que a quantidade de visitas é a qualidade das visitas que vocês têm. Dá para usar como referência, sim, os títulos do Ubersuggest para o título do post, porque isso aqui é mais ou menos a forma como as pessoas estão buscando, sim. Então, isso aí já te pode dar uma ideia de títulos já, sim. Eu vou falar de palavras-chave que vão te ajudar a ter uma ideia de pautas também e ideias de termos importantes que vocês têm que colocar aí no título e nos posts para estar bem posicionado nas buscas do Google e também para ser mais claro, mais legível para as pessoas entenderem melhor. Né? Uma das metas para achar palavras-chave é o bom velho brainstorm. Né? Você junta com mais umas pessoas e começa lá a definir quais são as palavras-chave importantes ali num bate-papo. Outra forma é a análise de textos. E aí a gente tem algumas ferramentas como o TagCrouch e o Wordly que pode te ajudar nisso daí. Né? E outra análise hashtag, você tem o hashtag Find. Eu vou mostrar cada uma dessas ferramentas aí como ela funciona. Primeiro eu vou mostrar aí o tag crowd, deixa eu explicar aqui que eu
Na verdade, como eu já passei isso em alguns webinars passados, eu não quis detalhar muito aqui. Mas o Tag Crowd, como é que você faz essa análise de texto? Você pega vários textos parecidos, por exemplo, você está escrevendo sobre empresas de hospedagem. Você entra no blog, no site de várias empresas de hospedagem, você pega lá os textos onde ela está falando dela mesma, onde ela está explicando o seu serviço de hospedagem. Pega todos esses textos de todos os concorrentes, bota essa passaroca de textos toda aqui no Tag Crowd, ele vai gerar para você uma nuvem de palavras. Essas palavras, e aí as palavras que aparecerem maiores na nuvem, são aquelas palavras que são mais utilizadas, por exemplo, pelos próprios players do mercado. Então, esse é um método, por exemplo, que você pode achar para encontrar palavras novas. Você pode pegar vários artigos de um blog concorrente, de um site especializado, de textos da Wikipedia, de discussões no LinkedIn ou no Facebook, em lista de e-mail, no Yahoo Respostas. Pode pegar vários textos, jogar aqui e ver quais as palavras que sobressaem e isso te ajudar a descobrir palavras. Do hashtag Fime, você pode jogar uma hashtag, como por exemplo eu joguei aqui mídias sociais, e ele vai mostrar para você outras hashtags relacionadas, né? Por exemplo, quando as pessoas usam hashtag mídias sociais, elas também usam tecnologia, redes sociais, notícias, Pinterest, marketing, Twitter, social media. Isso te dá uma ideia também, isso pode te ajudar a descobrir novas palavras-chave para você estar utilizando o seu blog. Quer dizer, quem está interessado em mídias sociais está interessado muitas vezes em marketing também, Twitter, tecnologia, são assuntos que você pode escrever paralelos. Uma vez que você tem as palavras-chave aí, base, seja por brainstorm, seja por análise de texto, seja por análise de hashtags, você pode usar essa ferramenta aqui do Google, o Keyword Planner, que está dentro do AdWords. Você tem que fazer uma conta no AdWords, criar conta no AdWords. É gratuito, né? O AdWords é a ferramenta do Google para você fazer anúncios, mas você não precisa necessariamente anunciar, pagar o anúncio para usar as ferramentas. Pode brincar aqui nas ferramentas de graça, aqui, sem fazer os anúncios até o fim. Você pode jogar essas palavras aqui, né? Segmentar aqui Brasil, né? Google, palavra-chave e últimos 12 meses. Ele vai mostrar para você aqui, ó, do que eu peguei aquelas palavras do próprio Websuggest, joguei aqui, ele mostrou aquelas que têm maior volume de pesquisa, né? Então, essas, teoricamente, seriam as mais importantes ali daquele conjunto de 265 que ele me trouxe, né? Eu posso usar ele aqui também para ele me dar ideias de palavras-chave, né? Na primeira que eu usei, receber o volume de pesquisas de uma palavra-chave. Eu posso também usar ele com essa primeira opção, pesquisar novas ideias. Então, eu coloco algumas ideias aqui, como mídias sociais nas empresas, né? E falo que eu faço, minha categoria aqui é notícias e publicações, e ele vai me dar algumas ideias, ó. Pode falar de juventude e mídias sociais, gestão de mídias sociais, revolução das mídias sociais, a juventude e as mídias sociais. Aqui são algumas coisas que as pessoas estão procurando, né, dentro daquele contexto ali de publicações sobre mídias sociais. E aí tem uma coisa interessante aqui nas sugestões, que tem um gráfico aqui, ó, que mostra o volume por mês, ó. Às vezes você tem um volume alto aqui, mas esse volume está todo concentrado num mês específico por causa de algum evento que aconteceu, de alguma coisa específica que aconteceu. Então, às vezes é uma palavra que ela não é uniforme ao longo do ano todo. Então, é por isso que é importante você não se impressionar, às vezes, com números altos aqui, que pode ser que atualmente essa palavra já não tenha mais uma quantidade de buscas significativas. Mas aqui é uma outra forma de você ter ideias para produzir conteúdo, né? Falando sobre tendências, que é uma outra coisa que ajuda você a ter ideias aí de produção de conteúdo, que ajuda você a, a ter ideias de pautas e, obviamente, se você aproveitar bem um trend que está rolando, você pegar uma audiência bacana, né? Então, basicamente, você acompanhar as tendências, acompanhar os assuntos que estão mais falados do momento, quando a gente está falando nesse contexto aqui de projeto editorial, né? Então, é importante entender, como eu falei, você entender a cultura do meio que você está atuando, que você está produzindo conteúdo, né? Quais são os assuntos que mais chamam a atenção das pessoas, o que elas gostam de clicar, mesmo que você não for produzir um conteúdo sobre aquilo na hora, acompanhar regularmente essas tendências, os assuntos mais falados, te ajuda a ter uma ideia de que tipo de coisa chama a atenção dos leitores. E tendo essa ideia clara em mente, quando você perceber um negócio, mesmo antes dele ser tendência, você vai identificar que é algo que chama a atenção das pessoas, e aí você vai conseguir, muitas vezes, sair na frente e produzir um conteúdo antecipadamente, né?
E aí, outra coisa óbvia é, você viu a tendência ali, você sai correndo e produz um conteúdo. Tem que tomar cuidado para não ser muito aproveitador. Muitas vezes nessa hora aí você faz até um conteúdo meio atravessado, meio atrapalhado. Isso acaba prejudicando até você em vez de ajudar. Algumas ferramentas que você pode descobrir tendências. Uma delas é o Trends Map. O Trends Map ele permite você ver o trending topics de cidades que não estão no Twitter. Né? O próprio Trending Topics do Twitter ele é uma ferramenta interessante, mas ele não tem para todas as cidades do Brasil. Né? E às vezes você tem acompanhar o trend de uma cidade específica, se você tem uma audiência segmentada por cidade, pode ser interessante para você desenvolver o conteúdo. Né? Que eu peguei um exemplo de São Caetano do Sul, isso aqui é na época que o Zangief Kid estava bombando, né? Então aparecia lá o Zangief, por exemplo, destacado. E aí tinha os conteúdos aqui para você ver do que estava falando. Né? O Topsy é outra ferramenta dessa que você consegue jogar um texto lá, porque eu joguei Tito Dia dos Namorados. Selecionei, eu posso ver tanto recentes, né, o que as pessoas estão falando recentemente sobre aquilo, como posso ver aí all time, né, o que mais bombou de Dia dos Namorados, desde que Dia dos Namorados aí se fala no Twitter. Eu peguei aqui, na verdade, tem como filtrar em português mais aqui para baixo, mas como o termo que eu escrevi aqui é em português, ele já traz resultados só em português. Esse aqui é um exemplo prático que eu usei. Eu precisava produzir conteúdo para o Dia dos Namorados. Eu falei, vamos ver como é que as pessoas se sentem em relação ao Dia dos Namorados. Eu não falei lá que acompanhar tendências te ajuda a entender cultura, né? Então eu vi aqui, ó, o Luan Santana estava falando que estava sozinho, mas ele estava feliz aqui. Não estava triste no Dia dos Namorados não, porque ele estava com vocês aí, fãs. Aí aqui tinha gente aqui feliz, ó, para todos os namorados do universo, que maravilha tá namorando. Então aqui tava feliz porque tava namorando, e se não tava namorando, mas tava feliz. Eu continuei aqui lendo as outras páginas aqui, eu descobri uma tendência aqui que era o seguinte: quem tava sozinho tava lá dando uma historinha lá qualquer para dizer que tava feliz, não tava triste porque tava sozinho, não. Então tô feliz sozinho. E quem tá namorado tava lá exaltando o namorado, a namorada, o fato de estar feliz, né? E aí, como é que eu entendi essa tendência, eu produzi o seguinte conteúdo, isso aqui é uma fanpage que eu tenho para ficar fazendo umas brincadeiras aí no Facebook, né? Então, se for no Dia dos Namorados do ano passado, né? Aí, como eu entendi que as pessoas queriam estar felizes estando com ou sem namorado, eu vim com essa frase aqui, ó. Feliz Dia dos Namorados para você que já achou seu par e para você que vive feliz sendo ímpar. Quer dizer, quem estava namorando, né? Eu dei parabéns. Quem estava sozinho, né? Eu parabenizei o cara também. Eu achei um modo de dizer aqui que ele tava bem, não que ele estava mal, sem tirar sarro. Isso capturou ali, pelo que eu entendi, o espírito ali da galera e teve uma aceitação grande, um compartilhamento muito grande. Essa página aqui, ela tinha na época uns 4.000 fãs, então isso aqui foi um número de compartilhamentos muito acima da média para ela. Vez ou outra que eu conseguia entender melhor ali qual era a tendência relacionada a um assunto, eu conseguia um resultado bom desses aqui. Tem algumas perguntas aqui que são meio off-topic, gente, eu tô deixando pro final se sobrar tempo, tá bom? Outra coisa aqui de outro lugar que tem tendência. Então, mostrei como você vê tendências no Twitter, mostrei como você vê tendências agora em vídeo. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa legal em vídeo, a gente quer saber os vídeos que estão bombando. Esse aqui é um ranking de vídeos de publicidade que estão bombando. Diferente daquele ranking do YouTube, que mostra os vídeos mais populares, geralmente é sobre música ou sobre humor, aqui é um ranking de vídeos de campanhas publicitárias, então é um outro exemplo de lugar que você pode acompanhar tendências. Eu gosto de ver os vídeos de publicidade porque geralmente é difícil você viralizar alguma coisa e falar de um produto ao mesmo tempo, e vender um produto ao mesmo tempo. Então, geralmente são umas ideias bem sacadas, né? Às vezes os vídeos de humor nem são tão engraçados assim, mas o canal tem muita audiência e ele acaba bombando mesmo sem ser alguma coisa tão interessante. Né? Outra forma de você ver tendências aqui, o like button. O like button ele permite você analisar tendências do Facebook. Como é que funciona? Você vai aqui em adiciona um site favorito, você coloca ali o seu blog, blog de outros influenciadores. Aí você vai em My Favorites aqui. O que vai acontecer? Ele vai mostrar dos sites que você adicionou aqui, quais são os textos que as pessoas mais curtiram, mais compartilharam.
Então, aqui, por exemplo, ó, ele trouxe aqui dos meus amigos, né, no comecinho, daqui para baixo é geral. Aqui ele trouxe geral de uma vez, então uns ele trouxe meus amigos, outro geral, mas eu consigo ver tipo, o que está bombando no Huffington Post, dentro do Facebook, no YouTube, na CNN, né? E você pode configurar, Sidney, eu quero ver de outros sites. Você adiciona o site aqui, clica aqui, você vai ver daquele site específico o que está bombando no Facebook, que as pessoas estão compartilhando mais. E aí você consegue ter ideias aí para você produzir conteúdo, talvez sobre um assunto parecido com aquele que está bombando. Aqui eu peguei e mostrei, ó, só do internet.net específico, ó, dos posts que estavam bombando. Só esse aqui, ó, Facebook não comeu seu post, foi você que não fez a lição de casa. Atenção que está acompanhando engajamento em redes sociais está sendo enganado. A idade média das redes sociais. Alguns textos recentes que eu fiz que estão bombando no Facebook, né? Então, se eu fosse para dar destaque em alguns textos meus, provavelmente seria esses textos aqui. E se alguém estivesse olhando o meu blog, ia entender, então falar de Facebook, falar de engajamento, são coisas que estão dando audiência. Legal, posso ter umas ideias aí. Para terminar aqui os assuntos, depois eu volto, pego as coisas off-topic, né? Off-topic. Horários é uma outra coisa importantíssima no seu projeto editorial, você definir quais são os melhores horários. Né? Não adianta nada você usar a voz correta, as palavras-chave, as tags adequadas, pegar uma boa pauta, se você jogar isso num horário ruim. Né? Aliás, quando eu olho ali no like button, uma coisa que já aconteceu, eu olhar um outro blog, ver que um post tinha bombado, fui fazer um post igual e não deu certo. Na verdade, não era o assunto que estava do cara que era muito bom, é o horário que ele jogou que estava muito bom, ou a linguagem que ele usou que estava muito boa. Então você tem que tomar cuidado quando você faz essa análise. Né? Outra coisa, cuidado com o horário, a gente tem muita ferramenta que mostra quando tem mais gente online. O que as pessoas fazem? Todo mundo posta naquele horário que mais tem gente online. Resultado, naquele horário tem conteúdo demais. Se o seu conteúdo não for muito bom, ele desaparece naquele horário. Às vezes você postar num horário razoável, mediano, se o seu conteúdo não é o conteúdo mais interessante, pode ser uma coisa que vai ser melhor para você do que postar no horário mais bombado. Aí tem algumas ferramentas que podem te ajudar, como por exemplo o Social Bro, ele pode te ajudar no Twitter, mostrando quais os melhores horários. Né? Você tem no Facebook Insights, você tem uma curva parecida lá no Facebook, mostrando o horário que as pessoas estão. Né? Então aqui, se eu fosse seguir a recomendação do Social Bro, eu tinha que postar aqui, ó, né? Entre 15 e 16 horas, né? Na quinta-feira às 15 horas, na quarta às 16 horas, são os meus horários que mais bombam. Né? Aí eu tenho que perceber o seguinte, se esse horário está funcionando para mim, eu tenho que testar outros horários. Não é só porque esse horário tem mais gente online que vai ser o melhor horário para mim. Pode ser que nesse horário aqui um monte de gente está produzindo conteúdo também, e aí quando eu coloco o meu conteúdo, ele desaparece no meio dos outros. Então, talvez eu pegar um horário aqui mais alternativo, né? Num outro momento que tem bastante gente também, mas tem menos disputa de atenção, talvez eu consiga mais audiência. Por exemplo, eu costumo divulgar muito frases aqui na manhã, e na manhã tem pouquíssimo conteúdo. Eu consigo muito retweet, muito curtida de frase. Geralmente é uma coisa que o pessoal gosta de ver ali no começo do dia. Notícias eu costumo jogar mais aqui. O cara voltou do almoço, ele para ler umas notícias. Então, essa aqui te ajuda a ter um guia, né? E aí você tem que fazer experiências aí para ver o que é melhor realmente. Né? Aqui do Facebook Insights, que eu tinha mencionado, geralmente essas curvas são muito parecidas, né? Aí você tem por dia de semana, né? Quando você vai passando o mouse aqui lá no próprio Facebook Insights, você vai mostrando por dia de semana. Isso aqui, obviamente, você tem que ter uma fanpage do seu blog para você ver esses dados, né? E no Social Pro você tem que ter uma conta do Twitter. Ele é até uma certa quantidade de seguidores, o Social Pro é de graça, passou disso ele tem que pagar. O Facebook Insights ele é gratuito para todo mundo que tem fanpage. Então, você postou aqui no horário mais bombado, seu post não foi entregue para quase ninguém, tenta um horáriozinho mais alternativo. Às vezes você vai conseguir ter um resultado melhor ali pro seu post. Basicamente isso aqui que eu ia falar dentro do estava planejado, né? Gastei aí 55 minutos, então tem uns tempinhos aí para as perguntas off-topic. Vamos lá. Uma pergunta aí. Primeiro, o que você acha da influência do Tumblr no Brasil? Muito fraco ainda para ser relevante, mais ou menos que o Google+. Eu vejo o Tumblr muito mais como uma rede de propaganda, como uma ferramenta, do que como uma rede propriamente dita. Né? Então, muitas vezes eu uso o Tumblr por ser uma ferramenta mais fácil para criar um blog, e o que eu faço depois é pegar esses links e divulgar através de Twitter, através de Facebook, através do próprio Google+. As pessoas podem te seguir diretamente no Tumblr, eu sei disso, mas hoje eu não vejo uma audiência muito grande, né?
pelo menos não no Brasil. Tem gente que tem muita audiência no Tumblr, muitas vezes acaba sendo ou conseguiu através de Facebook e Twitter essa audiência, ou às vezes o Tumblr dele viralizou entre os gringos e acabou muita gente seguindo, etc. Né? Mas é uma ferramenta, é uma ótima opção para você criar um blog rápido, dá para você inserir anúncios no Tumblr também, então você pode transformar inclusive num blog monetizado Tumblr. Obviamente você tem limitações em relação ao WordPress, mas se o WordPress é muito complicado para você, o Tumblr pode ser uma boa saída. Deram uma dica aqui de uma ferramenta aqui que eu vou testar depois, rank.conversion.com.br. Eu já vou avisar que quando eu vejo ferramenta de análise.com.br eu fico com o pé atrás. É raro ter uma ferramenta de análise brasileira boa ainda. Eu falei de uma no webinar passado, que é o BeyondPop, tem ferramentas de monitoramento, eu gosto muito das ferramentas nacionais. Agora, ferramentas de ranqueamento, análise nacionais ainda, em geral, costumo desejar. Mas eu vou testar essas aqui com carinho depois. Outra pergunta aqui, falando de qualidade de visitas, qual a importância da taxa de rejeição que o Google Analytics mostra? Na verdade, para um blog, a taxa de rejeição ela não é tão importante assim. O que significa taxa de rejeição? O cara entrou no seu site e não visitou mais nenhum link e saiu. Se você é um e-commerce, esse número tem que ser o menor possível, porque o cara entrou, não clicou em nada, nem para ver mais detalhes de produto, nem para adicionar no carrinho, simular a compra para ver forma de pagamento, você está com problemas muito sérios, né? Você está com produto mal descrito, foto ruim, você está com algum problema técnico que não consegue colocar no carrinho, preço muito caro. Agora, se você é um texto, se você é um blog, né, conteúdo, o que é o número mais importante para você? Time on site, tempo no site. Então o cara entrou, ele ficou ali 10 minutos, que é o tempo dele ler o texto, ler os comentários e saiu, tá ótimo. Ele viu o texto, ele viu todas as propagandas, vamos assim dizer. Talvez ele saiu clicando numa propaganda, inclusive. Né? Então pode ser que o seu taxa de rejeição esteja baixa, esteja alta, porque as pessoas estão clicando bastante nas propagandas. Isso de certa forma é bom, mas você tem que se preocupar mais com o time on site. Então, o seu time on site é alto, é um número bacana para você, blogueiro. A taxa de rejeição não é um número muito importante para um blog, não. É mais para uma questão de e-commerce e outros tipos de site. Na sua experiência, a partir de quantos visitantes únicos mensais ou diário o blog se torna rentável? O mínimo possível, eu diria para você, é 10 mil visitantes únicos, ele já pode começar a ser rentável dependendo do nicho dele. Abaixo de 10 mil visitantes únicos por mês é bem difícil ele ter uma audiência significativa. Agora, depende muito do nicho, cara. De humor, um blog de 10 mil é um blog insignificante. Se você está falando agora, por exemplo, de carros importados e você tem uma audiência única de 10 mil, isso é um blog muito interessante para quem vende carros importados. É uma audiência muito grande para um público tão qualificado. Então é importante você fazer essa análise contextualizada dentro de um segmento aí, mas raramente menor do que 10 mil por mês. Escrever diariamente sobre um nicho específico durante 3 meses ou mais realmente é um início obrigatório para todo blog? Sim. É difícil você, com menos de 3 meses, ser muito relevante. Até porque quando você escreve. Primeiro que hoje em dia, todo o conteúdo que está na rede, dificilmente ele é um conteúdo completamente novo. Né? Você escreve, na verdade, um novo ponto de vista sobre alguma coisa que já está lá. E para as pessoas te levarem tão a sério sobre um ponto de vista específico, é bem difícil. Tem casos, exceções. Vamos pegar lá a fanpage do Diário de Classe, da menina que fazia protesta sobre a escola. Era uma menina de 12 anos, escrevendo que nem gente grande, falando sobre os problemas da escola dela. Em menos de 3 meses, ela era conhecida e teve grande audiência na fanpage dela. Se ela tivesse feito um blog, provavelmente isso teria funcionado da mesma maneira. Agora, salvo raras exceções, assim, é difícil você. Se você já tem um outro blog, já é conhecido, então pode ser que você gaste menos de 3 meses. Você é um profissional de bastante renome na sua área e não tinha um blog. Você começa um blog, as pessoas já te conhecem pelo profissional que você é. Então, apesar de nunca terem te lido, você pode ter uma ascensão meteórica aí no seu blog. Mas dificilmente em menos de 3 meses, salvo uma dessas exceções aí que eu citei, você vai conseguir se tornar bastante relevante. Eu não sei exatamente, essa pergunta provavelmente foi na hora
do Social Bro é quantos seguidores no máximo para ser gratuito. Eu, infelizmente, não lembro isso de cabeça. Vocês vão ter que dar um testinho lá no Social Bro lá e ver se para você está grátis ou não. Repetir publicações no Facebook horário diferente é tratado de forma ruim, sim, pelo algoritmo deles. Então, é tratado de forma ruim pelo algoritmo deles? Sim. Né? Na verdade, você pode repetir em dias diferentes, então é um pouco menos pior. Mas recentemente eu vi o próprio Facebook falando que marcas que estão reativando posts antigos, eles vão começar a penalizar isso um pouco mais. Então, o negócio é tentar ser mais criativo, diversificar. Então, você tratar do mesmo assunto num horário diferente, num dia diferente, mas não fazer um post igual. Né? Tratar de um assunto diferente. Se você vai publicar um link, você pode publicar esse link junto com uma imagem, ao invés de um link puro. Então, você pode usar imagens diferentes e textos de apresentação diferentes para evitar um pouco essa duplicidade. Um post que bombou, vale a pena deixar por mais tempo ou aproveitar as pessoas vendo publicar mais conteúdo? Vale a pena deixar o post mais tempo. Quando você publica um novo post na sua fanpage em cima ou no seu blog, é, você joga aquele conteúdo para baixo, o conteúdo que bombou ele acaba tendo menos destaque. Então, tanto no blog quanto numa fanpage, eu aconselho você deixar aquele conteúdo que está bombando um pouco mais de tempo em vez de jogar um outro conteúdo em cima. Só o Twitter, que assim, as pessoas leem o que está passando na timeline agora. Então, o Twitter bombou, passou uma hora, você pode postar uma outra coisa aproveitando a audiência da galera que está entrando ali no seu perfil. Geralmente o cara dá uma olhadinha no perfil geral quando alguma coisa chama a atenção dele. Só no Twitter, essa técnica de aproveitar que a gente está vindo postar mais coisa, ela acaba funcionando. No blog ou na fanpage, não. Como calcular o valor de um post para contratar freelancers? Cara, faz orçamento com vários caras, olha o texto deles, vê aquele que te apresenta a melhor relação custo-benefício. Tem gente por aí cobrando de R$ 10 para fazer um post a R$ 1.000. Então você não tem um valor padrão de mercado, você vai ter que fazer uma pequena concorrência aí, analisar e ver quem traz alguma. Negociar, o cara tá bom, mas você achou que tá meio caro, tentar jogar ali, tentar fazer negociação. Como aumentar a visualização em um canal e ganhar inscritos? Usando. Eu falei de algumas técnicas aqui hoje que você pode usar isso, né? Relacionamento com influenciadores, publicar em melhores horários. Então, o relacionamento com influenciadores, em geral, é o que te dá aquele gás inicial, né? Você fazer um conteúdo bacana e você ser visto por quem já está aí online é uma coisa que te ajuda a trazer visitação mais rápido. No começo, os influenciadores são seus amigos ali próximos, que leram e repercutiram seu conteúdo, né? Então, com o passar do tempo, a ideia é que você vai influenciando mais pessoas e algumas das pessoas próximas a vocês, elas já têm naturalmente mais influência, né? Então você começa com aquele influenciador que é seu amigo, depois você pega o amigo do amigo, pô, vi que você conhece fulano de tal, apresenta lá meu blog para ele, né? Agora, o muito importante é essa relação ela ser genuína, né? Alguém só vai apresentar seu blog, seu vídeo, sua fanpage para alguém se realmente ela achar um conteúdo bacana. Então, por isso que eu falo, primeiro começa a tentar esse relacionamento com os influenciadores menores, que é um cara que você pode pedir um feedback para ele e melhorando o seu conteúdo, melhorando sua página, sua fanpage, seu canal, seu blog, até ele ficar de uma forma legal, atraente, quando você for alçar os influenciadores mais altos. Além disso, é pagar publicidade efetivamente, que às vezes vale a pena em fanpage, pagar um post, às vezes você pode comprar algumas palavras-chave no blog, mas é uma coisa meio rara. Em geral, conteúdo bom, ele ainda viraliza muito bem organicamente de seus amigos e os seus amigos acabam fazendo bem esse papel aí de viralizar para outras redes, para outras pessoas. Periodicidade ideal antes de estar sempre vista do cliente e não ficar chato com publicação. Cara, isso depende do assunto, né? Então você tem que. Por isso que eu falei de você procurar influenciadores e fazer um benchmark. Porque se você, por exemplo, é um blog de tecnologia, blogs de tecnologia publicam 4, 5, 6, 10 textos por dia, né? Então talvez se você tem tanto assunto relevante para tratar com profundidade, você vai escrever 10 posts por dia e não vai ser chato. Agora, se você vai escrever 10 posts de forma superficial, era melhor você escrever um único post por dia, um único post por semana. Então, primeiro, uma parte da métrica é
outros blogs parecidos com o que você está montando, qual a frequência deles de post. A segunda parte da métrica é com que frequência eu consigo escrever coisas relevantes. Galera, tem ainda várias perguntas aqui, ainda está meio off-topic, mas eu vou ter que parar por aqui, a gente já está estourando o tempo. A gente vai ter um próximo webinar, dia 30/7, a gente fala de métricas e mensuração. Nós vamos entrar de uma forma mais profunda aí nas questões de métricas, nas questões de como você pode medir para ver o que realmente está dando certo, o que não está dando certo. Vou dar outras dicas aí de divulgação em função das métricas, né? Entendendo o que está dando certo, você pode trabalhar mais agressivamente a divulgação aí do seu blog. E entender que métricas são importantes para os anunciantes, que métricas são importantes para a produção de conteúdo, que métricas são importantes para você reter aí o seu leitor. Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever para contact@bubox ou falar comigo aí, @internei no Twitter. Um abração.